Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à prestação de contas do segundo e terceiro quadrimestre da saúde. Queria saudar aqui a presença da secretária municipal de saúde, Silvia Regina, ao superintendente de saúde, Leandro Gonçalves. Queria ainda saudar a presença dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, Fernando, a Liliana, a Ana Heloísa, a Lita, ao Éder e a Mônica. Queria ainda saudar a equipe técnica da Câmara Municipal, aos vereadores aqui presentes, registrar aqui no plenário a presença do vereador Dr. Edson, justificar as ausências do vereador Oliveira Altair, que está em reunião no Ministério Público, juntamente com o secretário municipal de Planejamento e Obras, o senhor Rinaldo da Fonseca. Quero registrar aqui ainda a presença dos assessores do vereador Adelson Matias e do vereador Campanha. Vamos, então, passar a palavra para a Silvia, para que ela possa fazer a prestação de contas, lembrando a população que este é um exercício de prestação de contas que garante a transparência do dinheiro público que vem sendo gasto com saúde, assim como os índices de sucesso que a Secretaria Municipal de Saúde tem obtido, principalmente na expansão da rede e também do atendimento básico de saúde. Silvia, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Agradeço esse espaço, agradeço à Câmara, aos vereadores presentes, aos assessores, ao Leandro e a toda a equipe da Secretaria de Saúde. E nós estamos aqui, mais uma vez, cumprindo esse processo legal de apresentação de prestação de contas do relatório detalhado do segundo e terceiro quadrimestre de 2018. Nós temos aqui, para o segundo quadrimestre de 2018, a previsão inicial orçamentária de 314 milhões, realizada até o segundo quadrimestre, 244, 209, 416, 77%. As receitas adicionais para financiamento da saúde são os recursos do Ministério da Saúde, uma previsão de 124 milhões, realizada até o segundo quadrimestre, 49.758, 39,94%. As despesas com saúde, elas estão distribuídas por segmentos, a saber, atenção básica, despesas liquidadas até o segundo quadrimestre, 7.161.000, assistência hospitalar, hospitalar e ambulatorial, 43.729.000, suporte profilático terapêutico, as medicações, 2.599.573, vigilância sanitária, 77.019, vigilância epidemiológica, 1.263.435, e outras subfunções, que são os gastos aí relativos aos 15% aplicados em saúde no município de Pouso Alegre, 32.850.000. Cerca de 37,47% do total. Com isso, no segundo quadrimestre, nós temos uma despesa, um gasto com saúde de 14,35%. No terceiro quadrimestre, a previsão inicial orçamentária é a mesma e o realizado das receitas, nós tivemos 308.300.000, ou seja, 108% do previsto. Das receitas realizadas, das receitas adicionais para financiamento de saúde, 75.765.000, 60% do previsto. As despesas no terceiro quadrimestre, atenção básica, 187 milhões, assistência hospitalar e ambulatorial. Esse número ficou errado. Esse número está errado, eu preciso atualizar aqui, já que eu passo. Suporte de assistência farmacêutica, 20.752.000. A vigilância epidemiológica, aqui estão os gastos
inscritos em resto a pagar. Eu estou lendo a coluna errada, gente, é isso que está errado. Despesas liquidadas, desculpa, atenção básica, 10.324.275, assistência hospitalar ambulatorial, 73.308, suporte profilático e terapêutico, 4.076, vigilância sanitária, 124, vigilância epidemiológica, 1.763 e outras subfunções, 73 milhões. E soma-se a essas despesas, as despesas aí sim inscritas em restos a pagar, que ficaram de dezembro para serem liquidados em 2019, e a despesa total, o montante de 143.770.000, de um previsto orçamentário de 181 milhões no início do ano, com uma dotação atualizada para o final do ano de 190 milhões. Com isso, nós chegamos ao final do exercício de 2018, com as despesas em 18,11% de gastos do município com as despesas em saúde. Percentual de aplicação em ações e serviços públicos de saúde, é o total anual acima aí do mínimo constitucional, que é de 15%. Aqui nós vamos falar um pouquinho agora da nossa produção da atenção básica em relação aos atendimentos prestados durante o ano de 2018. Esses quadros, eles trazem os números de cada quadrimestre, como nós estamos fazendo a prestação de contas do segundo e terceiro quadrimestre, são esses números que a gente vai dar destaque. Consulta médica, 39.877 no segundo quadrimestre, terceiro quadrimestre, 37.074. Consulta de profissional não médico de nível superior, no segundo quadrimestre, 11.608, terceiro quadrimestre, 13.067. Consulta de atendimento domiciliar, 2.615, no segundo quadrimestre, no terceiro, 2.062. Consulta pré-natal, 2.605, 2.330. A gente vê uma continuidade, um aumento em relação ao primeiro quadrimestre do número de atendimentos em todos os procedimentos. Outros procedimentos de visita por profissional de nível médio, 107.313 e 102.818. Aferição de pressão, 21.213, com 16.514 no terceiro quadrimestre. Glicemia capilar, 10.474, 8.380. Avaliação antropométrica, 10.551 no segundo quadrimestre. Gostaria de registrar a presença aqui do ilustre vereador, Dr. Rafael Wolaf. Atividade educativa de orientação em grupo, 1.258 no segundo quadrimestre, 1.916 atividades no segundo quadrimestre. Curativos e debridamentos, 4.156 no segundo quadrimestre, no terceiro, 3.864. Inalação, 4.570 e uma queda significativa no terceiro quadrimestre, devido aí ao clima, que realmente diminui esse número de procedimentos. Ainda na atenção básica, o exame citopatológico de colo de útero, 2.075 no segundo quadrimestre, no terceiro, 2.226. As mamografias, 859 mamografias no segundo quadrimestre e no terceiro, 1.523. Outubro, como a gente tem a campanha do Outubro Rosa, a gente tem no terceiro quadrimestre um aumento significativo nessa questão do número de mamografias. Os procedimentos de saúde bucal, a gente tem aí discriminados também pelos principais procedimentos, as radiografias, primeiras consultas, o capeamento, restaurações, raspagens, todos aí com um número bem maior, alguns mudando um pouco a característica do atendimento da saúde bucal,
mas a gente observa um grande crescimento no tratamento de canal na rede pública, né? Nós também ofertamos esse serviço na rede pública. A produção da urgência e emergência, um grande desafio para a saúde, assistência da urgência e emergência. Nós tivemos um total, no pronto atendimento de São João, de 18 mil atendimentos no segundo quadrimestre, 16 mil consultas de pronto atendimento no terceiro. Já no São Geraldo, 14.662 e 13.769. Esses números, né, no São João, nós trabalhamos 24 horas por dia, tivemos um aumento do número de profissionais lá e, se a gente compara os anos anteriores, a gente tem um aumento bem significativo do número desses atendimentos nas 2 unidades de pronto atendimento. O São Geraldo, que fica aberto por 15 horas, calculado aí proporcionalmente, ele tem até um número maior de atendimentos. Outros procedimentos que também são realizados aí no pronto atendimento São João e São Geraldo. No São João, 19.827 no terceiro quadrimestre e um número parecido no segundo. No São Geraldo, 11.862 e 12.391. Aqui a gente está falando apenas dos procedimentos de urgência e emergência. Em relação aos atendimentos feitos na urgência da porta do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, tivemos cerca de 27 mil atendimentos, somados os 2 códigos de faturamento da urgência no segundo quadrimestre, e aí esse número cai para 24 mil no segundo quadrimestre. Essa produção relativa apenas ao município de Pouso Alegre. Só os pacientes daqui. Em relação ao SAMU, Serviço Móvel de Urgência, nós temos aí discriminado os atendimentos do SAMU pelas clínicas, né, onde destaca-se a clínica médica e mais até do que os traumas, que a gente pensa que o SAMU atende muito mais o trauma, né? Mas não, a gente tem um número bem maior de atendimento na clínica. Essa classificação de risco, a gravidade desses pacientes, a gente vê uma continuidade em cada classificação, onde no segundo quadrimestre, vermelho, a gente tem 491 e no terceiro 511 casos, de um total de 1.500, ou seja, 30% dos atendimentos do SAMU são classificados como vermelho, o caso mais grave. Dentro do amarelo, a gente tem 992 atendimentos no segundo quadrimestre e 985 no terceiro. E classificados como verde, que é aqueles casos que não seriam nem casos de SAMU, mas são 67 casos durante o segundo quadrimestre e 60 durante o terceiro. A classificação desses atendimentos por faixa etária, maior número de casos, né, a partir dos 20 anos, onde de 20 a 40 é o maior, 466 no segundo, 461, e de 41 a 60 anos, 380 no segundo, 382 no terceiro quadrimestre, e acima de 60 anos, maior utilização, segundo quadrimestre, 562 e 561, números bem parecidos, a gente vê uma continuidade, né, nesse número de atendimentos. O CAPS, o nosso atendimento de saúde mental, na produção psicossocial do CAPS Novo Caminho. Atendimento individual, 814, no segundo quadrimestre, 851. O atendimento em grupo, 462, e aqui a gente teve uma ampliação importante nesse número de atendimentos para o terceiro quadrimestre, com várias outras atividades, registrando em 934 atividades de atendimento em grupo. Atendimento familiar,
85, 89, atendimento domiciliar, 29, 19, ações de reabilitação psicossocial, 75 e 30, atenção a situações de crise, tivemos 6 casos no terceiro quadrimestre, acolhimento diurno, 934 no segundo quadrimestre, 665 no terceiro, práticas expressivas e comunicativas do Centro de Atenção Psicossocial, 114 no segundo quadrimestre e 494 no terceiro. No CAPS, ainda a aldeia Viramundo, deixa eu voltar aqui um pouquinho, novo caminho, agora no CAPS Aldeia Viramundo. Também os números do segundo e terceiro quadrimestre, eles são bem parecidos, por cada um das categorias de atendimento, dos códigos que a gente processa esses atendimentos. As consultas de atenção ambulatorial especializada. Nosso grande desafio aí, a gente vê números grandes de volume de atendimento, mas ainda temos muitos atendimentos a serem feitos. Na CEMED, que é o Centro de Diabetes, nós tivemos 5.399 atendimentos no segundo quadrimestre, no terceiro, 5.371. No CTA, 2.284 atendimentos no segundo quadrimestre, no terceiro, 4.156. Na Policlínica Municipal, 7.418 atendimentos no segundo quadrimestre, no terceiro, 6.068. Na CISAMESP, 26.386 atendimentos no segundo quadrimestre, no terceiro, 26.142. Hospital das Clínicas Samuel Libani, 61.070 no segundo quadrimestre e 61.445. Esse número do Hospital das Clínicas Samuel Libani e da CISAMESP trazem atendimentos de Pouso Alegre dos outros municípios referenciados aqui também. Então, não é um número exclusivo da CTA. Teve um aumento de médico lá, tá? A produção de atendimento ambulatorial ainda em relação a outros procedimentos, né? A MagSul, 124 procedimentos em cada um dos quadrimestres. Aqui a gente traz procedimentos pagos com recurso do SUS, através do contrato do SUS. Então, esses números, eles refletem aquilo que a gente tem pactuado com os prestadores. MedSul, 265 e 246. Lime Ramos, 8.106, 5.258. Santa Paula Imagens, 930 atendimentos e 1.636. Aqui, o impacto das mamografias do segundo quadrimestre refletem muito nesse prestador do último quadrimestre. Corpus Imagens, 974 no terceiro e 801 no segundo. Corpus TC, que são só as tomografias, 288 e 254. PET-CT, é um procedimento de alto custo, estabelecido uma cota bem pequena. Nós temos uma cota de 14, tínhamos uma cota de 14 procedimentos mês. Então, segundo quadrimestre, 56, no terceiro, 55. A APAI, aqui é o número total de atendimentos feitos aos alunos, né, da APAI, 19.579, procedimentos de saúde. Fonoaudiólogo, fisioterapia, médico, enfermagem. Instituto Felipe Smaldoni, 500 atendimentos no segundo quadrimestre e 552 no terceiro. Produção ambulatorial, aqui os mutirões que a gente andou realizando durante o ano de 2018. Esses recursos são recursos extras, pagos aí com recursos do município. Média complexidade, nós fizemos esses procedimentos de biometria, campimetria, capsulotomia, aplicação de Avastin, mapeamento de retina, retinografia, vitrectomia. No segundo quadrimestre, 541 procedimentos, no terceiro, 638. Lembrando que esses procedimentos de assistência oftalmológica, a gente não tem ninguém prestando esse serviço pelo SUS na região.
Então, são procedimentos que o SUS tem uma remuneração muito baixa e que a gente não encontra quem faça. Dessa forma, nós tivemos que comprar os serviços extras aqui. Na alta complexidade, também fizemos 771 procedimentos no segundo quadrimestre e no terceiro 460. Aqui entra as cirurgias de catarata de cada quadrimestre. É o que mais puxa esse número, mas temos também as tomografias, as vitrectomias, que são as cirurgias de retina. Todos esses procedimentos foram custeados pelo município durante os 2 quadrimestres. Exames ambulatoriais. Nós tivemos eletromiografia, cintilografia, tomografia, PET-CT. Como a gente tem uma cota muito pequena desses exames, parte deles são custeados pelo município. Tomografia computadorizada e a ressonância magnética. 1.528 no segundo quadrimestre, 1.154 procedimentos custeados pelo município no terceiro quadrimestre. Esses procedimentos, na maioria deles aqui, a gente praticamente zerou a fila de todos eles durante o semestre, durante os quadrimestres que a gente está apresentando essa prestação de contas. Fila essa que não se esgota nunca, né? A gente fala que zerou, mas que vão chegando novos casos e a gente tem sempre aí uma procura maior do que a oferta SUS. A produção da assistência farmacêutica, nós temos essas unidades de assistência farmacêutica, com esses números de atendimentos, onde o terceiro quadrimestre a gente traz destacado aqui mês a mês, para que a gente tenha essa visão do que são as nossas farmácias, do número de casos de pacientes que a gente atende por dia. Nós destacamos aqui o atendimento da unidade central, que fica ali na Comendador Zé Garcia, com cerca aí de 18 mil atendimentos no segundo quadrimestre, 16 mil atendimentos no terceiro quadrimestre. Praticamente todas as pessoas passam por aquele espaço, né? Então, da mesma forma que colocamos aqui em um quadrimestre, a farmácia do Belo Horizonte com 1.227 atendimentos apenas durante o quadrimestre. Os atendimentos de zona rural também eles têm um número pequeno, e embora a gente tenha sido extremamente cobrado pela permanência do farmacêutico e pela permanência da abertura das unidades de distribuição de medicamentos na zona rural, fizemos todo esse esforço para mantê-lo durante o terceiro quadrimestre. A gente conseguiu, mas aí podemos destacar aqui 105 atendimentos 98 atendimentos durante o mês de novembro na unidade do algodão. Na produção de vigilância em saúde, nós destacamos as campanhas de vacina. Aqui, no caso, a campanha da vacina da influenza. Nós cumprimos, né, com uma cobertura de 82% nas crianças, trabalhador da saúde 100%, gestante 85%, puérperas 145%, idosos 98,18%, numa média de 94,30%, onde a nossa meta era os 95%. Gostaria de registrar aqui a presença do vereador Leandro Moraes. Pode continuar, Silvia. Nossa meta é 95% nesse indicador, e a gente começa já novamente a campanha agora de 2019 e já chamamos a atenção da população da importância dessa vacinação. Aqui a gente tem a vacinação infantil distribuída por doses, né, a cada quadrimestre, cada vacina também no último quadrimestre, o número de vacinados por mês. Nosso trabalho feito de produção do tratamento fora do domicílio, nosso transporte para tratamento fora do domicílio. No terceiro quadrimestre, no segundo quadrimestre, nós tivemos
um total de 615 viagens, 1.646 pacientes com 1.200 acompanhantes. No terceiro quadrimestre, 658 viagens, 1.851 pacientes e 1.346 acompanhantes. A produção da ouvidoria, a gente tem a ouvidoria SUS na Secretaria de Saúde. Além da ouvidoria do município, aqui nós estamos registrando os atendimentos da ouvidoria SUS, né? Tivemos, aqui está mês a mês, o número de atendimentos, de denúncias, elogios, a gente não costuma receber na ouvidoria, recebemos um em setembro. Reclamação, 14 em dezembro, 11, uma média aí de 10 mês. Sugestões também não recebemos nenhuma, e solicitação, um número pequeno de solicitações via ouvidoria. Total do terceiro quadrimestre, 54 atendimentos. E agora nós vamos para os indicadores do CISPACTO, né, que são os indicadores pactuados para o ano de 2018 na saúde. Na atenção primária, cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica, 80,64%. Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família. Nós tivemos um aumento importante, ele está em amarelo porque a gente não cumpriu esse indicador, a meta era 80%, nós fizemos no último quadrimestre 66,15%. A cobertura populacional estimada de atenção à saúde bucal, terminamos o último quadrimestre com 39,69%. Razão dos exames de citopatológicos de colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos. Então, a meta era 0,53%. Isso é distribuído nos 3 quadrimestres, e o segundo e o terceiro quadrimestre a gente cumpriu essa meta com 0,17% e 0,18%. Razão de exame de mamografia, também é um indicador que anualmente é 0,53%, dividido em 3 quadrimestres, dá 0,17%. Esse 0,17 a gente não cumpriu no segundo quadrimestre, que foi 0,14%, mas no terceiro quadrimestre, 0,26%. Quando a gente soma cada quadrimestre, a gente cumpriu o indicador. Existe, né, a periodicidade de se refazer a mamografia, isso faz com que a gente tenha um número maior de mamografias realizadas no último quadrimestre. Na vigilância em saúde, são pactuados a taxa de mortalidade prematura, as pessoas entre 30 e 69 anos, o pacto é de 295 óbitos por cada 100 mil habitantes, e nós tivemos, durante todo o ano, aí, uma meta cumprida, né, abaixo desse indicador. Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados, 100% dos casos investigados. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida, no segundo quadrimestre, 98,83% dos casos, e no terceiro, 100% dos casos. Proporção de vacinas selecionadas no calendário vacinal, calendário nacional de vacinação para crianças menores de 2 anos. Nós tínhamos que cumprir a cada ciclo 25%, e a gente cumpriu esses indicadores distribuídos durante os 3 quadrimestres. Proporção de casos de doença de notificação compulsória encerrados até 60 dias após a notificação. 97% no último quadrimestre, 98,62% no segundo. Proporção de cura de casos novos de hanseníase, nós não tivemos nenhum caso novo registrado durante o ano de 2018. Número de casos novos de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade. Um grande desafio para Pouso Alegre, para todo o país, o número de casos de sífilis. A gente tem feito um trabalho
intensificado esse trabalho. Nós percebemos que do segundo quadrimestre para o terceiro a gente teve uma redução importante, mas é muito acima da meta. E aqui a gente tem uma meta baixa, porque a gente preza por essa qualidade. Isso é risco, né, para a população, mas, infelizmente, é um público difícil de se trabalhar e, mesmo com todos os nossos esforços, o número de casos novos ficaram muito acima da nossa meta. Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos. A gente não tem nenhum caso novo de AIDS em menores de 5 anos de idade. Proporção de análises realizadas de amostra de água para consumo humano quanto aos parâmetros de coliformes totais, cloro residual e turbidez. Então, a gente cumpriu aí no último quadrimestre, e o segundo quadrimestre ele ficou um pouco abaixo, porque a gente já havia feito mais no primeiro. Então, o equilíbrio durante o ano, a gente cumpre esse indicador também. Proporção de parto normal no SUS e na saúde complementar. A gente não cumpriu esse indicador no último quadrimestre. Também é um trabalho de conscientização que precisa ser feito. A meta ela é baixa, ela é ousada, mas é uma meta que busca ainda se manter o parto normal. E isso depende de um trabalho grande de conscientização de toda a população. Proporção de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19 anos. Tivemos 11,16% aí no terceiro quadrimestre, um indicador que variou para reduzir um pouquinho no segundo e aumentou bastante no terceiro quadrimestre. Mas está dentro da meta pactuada. Taxa de mortalidade infantil. Nós temos pactuado 12 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos, e a gente ficou abaixo desse número, uma meta que a gente tem também trabalhado para que ela se mantenha abaixo. Tivemos aí no segundo quadrimestre 4,48 e 8,72 no terceiro, mas, na verdade, esse dado ele é extraído da forma de faturamento desse período. Então, acredito que tenha havido algum atraso no segundo quadrimestre na informação, que impactou no terceiro, mas a gente fica numa média aí em torno de 7, 6, alguma coisa, durante o ano. Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência. Nós não tivemos nenhum óbito materno no terceiro quadrimestre, tivemos, infelizmente, 2 casos no segundo quadrimestre. Percentual de municípios que realizam um mínimo de 6 ações de vigilância sanitária consideradas necessárias em todo o município durante o ano. Nós também cumprimos esse indicador com 100%. Número de ciclos que atingiram o mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial. Ele está em amarelo no terceiro quadrimestre, mas a meta são 4 ciclos no ano. Como a gente já havia cumprido os 2 ciclos no primeiro e segundo quadrimestre, o terceiro quadrimestre ficou com 1, mas a gente cumpre o indicador durante o ano. Proposta de preenchimento do campo de ocupação nas notificações de agravos relacionados ao trabalho. 100% também foram preenchidos. Saúde mental. São as ações de matriciamento que a gente faz, são realizadas pelo CAPES com as equipes de atenção básica. Acabei de saber que a gente foi convidado para apresentar esse nosso matriciamento para as unidades de atenção básica dos outros municípios. Então, o nosso trabalho tem sido cumprido, tem sido reconhecido, inclusive agora vai ser levado para outros municípios. E agora a gente vai ver algumas fotos um pouco do nosso trabalho aí durante o segundo e terceiro quadrimestre. Nós tivemos ação de saúde na Esplanada, na Praça Senador Zé Bento, ali comemorando o Outubro Rosa, no Jardim Brasil, na Cruz Alta, no Foch, na Cidade Jardim. As ações de vigilância e saúde, com orientação e conscientização de alunos na rede de ensino sobre os cuidados, sintomas e prevenção das arboviroses. Tivemos esse trabalho
praticamente em toda a rede municipal. A mobilização vacinal, o evento do dia D, né? Os mutirões das cataratas, que foram vários aí durante o ano. Esse mutirão que foi de extrema importância durante o terceiro quadrimestre, nós fizemos um mutirão oftalmológico para atender as crianças da rede de ensino, essas crianças que apresentavam dificuldade na rede de ensino. Tivemos um volume grande de atendimentos por dia e a identificação de alguns casos bem graves durante as consultas. Glaucoma, que já é uma rotina, o mutirão de glaucoma a cada 4 meses, onde todos os pacientes que já estão acompanhados pelo programa são assistidos. Aqui a gente teve uma assembleia de usuários no CAPS Aldeia Viramundo, roda de conversa com os alunos do município, uma horta orgânica produzida lá pelos usuários do CAPS AD, um seminário de saúde mental, a integração dos CAPS e CAPS AD e Centro de Convivência com todos os usuários, comemoração dos 10 anos do CAPS Aldeia Viramundo, trabalho brilhante que é executado lá, um dia muito emocionante de ouvir os depoimentos desses pacientes que têm um sofrimento muito, muito grande e que a gente consegue, com o tratamento, minimizar um pouco. Eles se sentem acolhidos de verdade no CAPS. Exposição de saúde mental. Essa exposição chama Que Loucura é Essa? Já é o 2º ano que ela acontece. E, na saúde mental, em clima de Natal, aqui também, todo o trabalho que eles têm feito, com música, com as fotos deles aqui construindo essa árvore. O presente relatório, ele refere-se ao 2º e 3º quadrimestre, ele tem por finalidade descrever objetivamente as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde e levando em consideração o que pede a Lei Complementar 141. Este relatório foi elaborado a partir de metas pactuadas no Plano Municipal de Saúde 2018-2021 e na Programação Anual de Saúde 2018, como instrumento estratégico para monitoramento e avaliação da gestão do SUS no município de Pouso Alegre. Nós vamos aí agora ver um vídeo onde a gente traz um pouquinho das nossas ações. Eu estava na fila de espera um tempo aguardando e agora com esse mutirão, eu acho que vai melhorar a vida de muitas pessoas que estão precisando de tratamento médico. Super importante, principalmente a gente tem mais de 50 anos, né? Eu fui muito bem atendido, super bem atendido. Eu acho que todo mundo deveria aproveitar essa oportunidade, porque não é todo dia que a gente consegue uma oportunidade dessa, né? Então eu acho muito importante. Foi necessário para a gente poder encurtar o tempo de espera dos pacientes, visando a gente oferecer um tratamento digno e mais rápido. De início de tratamento, que é a primeira vez que estão vindo depois de ter feito alguma cirurgia para iniciar o tratamento de oncologia clínica na parte de quimioterapia e radioterapia.
era sempre atendido lá no postinho do Esplanada. Agora nós temos aqui na nossa comunidade, vai ser uma grande benfeitoria para todas as famílias, para os idosos, para as crianças, para os jovens, para toda a família aqui da nossa comunidade. O trabalho do consultório de rua, ele não é somente dos profissionais da equipe de consultório de rua, é um trabalho intersetorial. Temos a parceria do Centro Pop e temos outros parceiros, o albergue e as ONGs do município. Eu agradeço muito essa cirurgia de catarata, foi um mutirão muito legal com Pouso Alegre, que eu já fiz a primeira cirurgia do direito o olho e depois o esquerdo. Eu agradeço muito e um trabalho muito bacana. Esse mutirão foi ótimo, porque muita gente faz muito tempo que estava esperando, não consegue pagar. Eu mesmo, eu consegui rapidinho, faz uns 3 meses que eu fiz o pedido e já consegui. Então, para mim, foi ótimo. Nas escolas e muita família que não tem como pagar um médico oftalmologista particular, e foi muito bom, muito importante para a família aqui de Pouso Alegre. Muito bem, agradecer à secretária pela explanação. Nós vamos passar a palavra aos vereadores que, caso queiram formular suas perguntas, assim façam, e depois a gente passa para o público, se assim entender que deve fazer. Queria registrar ainda a presença aqui dos assessores do vereador Dito Barbosa, do vereador Oliveira Altair, do vereador Campanha, acho que eu já falei, e do vereador Dr. Edson. A assessoria está aqui também. Muito bem, passando a palavra agora aos vereadores que queiram formular perguntas. Boa tarde, vereador Bruno Dias, que conduz essa prestação quadrimestral de contas de saúde, a secretária Silva, superintendente Leandro, todos aqui presentes. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E meu colega que me ladeia aqui, vereador Rafael Bolafo. Silvia, a pergunta que eu sempre trago é a respeito das farmácias, né, dos farmacêuticos na zona rural e também do serviço de ginecologia, né? Então, eu me vejo obrigado a perguntar mais uma vez e queria saber de você, se você tem um dado para me passar, em relação ao mínimo constitucional, quanto é que nós estamos investindo em saúde e também se você tem o custo médio da saúde por cidadão pouso-alegrense no quadrimestre e no ano. Por favor. Bom, vamos pela ordem das suas perguntas. Eu agradeço sempre a sua participação. Para nós estamos à disposição para essas respostas. Em relação à assistência farmacêutica da zona rural, nós estabelecemos um horário de atendimento e conseguimos atender hoje em todas as unidades. Nós estamos dividindo o farmacêutico em algumas unidades, então vai meio período em uma, meio período em outra, mas a gente já traz no segundo quadrimestre a assistência prestada à população rural também. Então, nós conseguimos sanar essa questão com a divisão de horários de alguns farmacêuticos aí em toda a zona rural. Em relação
a um médico ginecologista e na zona rural, nós temos hoje, doutor Edson, que trabalhar em cima da política nacional. A política ela prevê o médico do PSF como um médico generalista, né? Que ele atende a criança, ele atende a gestante, ele atende a toda a população. Nós tentamos, de algumas formas, a contratação de um médico ginecologista na rede. Nós temos hoje os médicos atendendo pelo NASF, temos alguns ginecologistas ainda também atendendo de forma com credenciamento. Começamos esse atendimento agora, mais recentemente. E a ideia é que essa mulher seja, quando necessário, direcionada para esses ginecologistas. Então, nós não temos fila para isso, conseguimos atender essa demanda. Mas o atendimento lá na zona rural, da ginecologista ir lá, isso ainda não é possível. Tá? E também nós entendemos que o programa fala da assistência, por exemplo, hoje do pré-natal, feito várias consultas pela enfermeira, e essa enfermeira tem um período em que ela encaminha o ginecologista. Então, ela faz o acompanhamento na unidade básica de saúde. Nós temos 100% de cobertura na zona rural. Toda a nossa zona rural está coberta pela assistência da Estratégia de Saúde da Família. Tem o médico da Estratégia de Saúde da Família em todas as unidades. E esses encaminhamentos são feitos. Então, hoje nós temos um médico atendendo no SF Pão de Açúcar, na Unidade Básica de Saúde do Fátima, na Unidade Materna Infantil, e uma médica que, ela, por ser do NASF, ela roda várias unidades. Ela faz Cidade Jardim, Esplanada, e também no Jardim Brasil. Então, esses são os pontos que a gente tem para atendimento de ginecologia e de obstetrícia de baixo risco. Os casos de alto risco são todos encaminhados para o serviço do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, que é referência para gestante de alto risco. Então, a gente tem esse fluxo de rede dentro da ginecologia. Voltando aqui nas perguntas, a questão do gasto por habitante. O gasto anual, né, ele ficou em 18,11%. É o acumulado do ano. E o gasto por população, onde que está, Leandro? Em torno de 900. O Leandro está levantando a informação aqui, mas é em torno de R$ 900, considerando isso a média e alta complexidade, tá? Considerando todo o gasto. R$ 900 ano. Ano. Tá, em relação ao mínimo constitucional. São 15% o mínimo constitucional, tá, né, previsto. O mínimo é 15%. Nós estamos investindo quanto? 15%? 18%. 18,11%. Investimos no ano passado, né? Sim. Doutor Edson, Vossa Excelência concluiu? Sim, muito obrigado. Vou passar a palavra agora para o vereador Rafael Bolaf. Boa tarde, vereador Bruno. Boa tarde, secretária Silvia, Leandro. Boa tarde a todos os assessores aqui presentes, a toda a população que nos ouve, nos assiste. Pergunta uma só. A respeito dos medicamentos, como que está sendo hoje o controle de estoque e de fornecimento junto às farmácias? Se está ocorrendo vencimentos desses medicamentos, ou se já acessaram, como infelizmente ocorreu no passado já esse problema? Nós conseguimos estabelecer, né, reestabelecer esse controle, e principalmente no ano de 2018 foi um ano bem melhor de se trabalhar em relação à assistência farmacêutica, porque em 2017 nós trabalhamos às cegas, nós não tínhamos histórico nenhum na farmácia, não tínhamos histórico para compras, foi um ano muito difícil de se trabalhar. Mas 2018 já foi bem mais tranquilo. Hoje, dentro dos medicamentos presentes na relação do município, da Remume, nós temos aí cerca de 95% dos medicamentos. Esses 5% fica por conta de fornecedor que não entrega, que está sem produto para
para entrega. Então, a gente sempre tem uma margenzinha pequena de medicamentos que a gente não tem. A gente mudou a política dos medicamentos que são fornecidos pela farmácia, programa da farmácia popular, já que eles são custeados pelo governo federal. Esses medicamentos a gente não adquire mais, só os adquire para distribuição na zona rural. Os outros medicamentos que são da nossa listagem, a gente tem um estoque, um período bem mais tranquilo agora. E, em relação aos vencimentos, a gente praticamente não tem vencimento de mercadoria adquirido por nós. Estamos colocando nos nossos processos licitatórios a questão de troca, quando necessário, né, dentro do prazo, e não aceitamos que a entrega seja feita com um período muito curto de vencimento. Então, todos esses controles estão sendo feitos. Hoje, a nossa farmácia está bem abastecida. E o que a gente escuta de fala de que não tem esse remédio na prefeitura é quando a prescrição foge aos medicamentos padronizados no SUS, né? A gente sabe que a indústria farmacêutica ela tem uma inovação muito grande e a gente segue a lista do REMUME, da RENAME, do REMUME. Temos a comissão de assistência farmacêutica. Essa comissão também ela está atuante no sentido de inovar em relação aos medicamentos que caem em desuso ou que, porventura, deixem de ter saída na nossa farmácia. Então, tudo isso tem sido trabalhado. A gente demonstrou aqui, né, o gasto com assistência farmacêutica em torno de quase 3 milhões no ano, somados ali medicamentos e as dietas também nesse mesmo indicador. O Leandro está voltando o número aqui para mim, mas a gente fala de 4 milhões liquidados no ano com medicamento e com dietas. É um número muito significativo, porque se a gente pegar 2016, esse gasto foi liquidado 916 mil. Mas não estamos desperdiçando nada, nós estamos atendendo a nossa população naquilo que é direito dela, que é obrigação do município de fornecer. Alguns medicamentos que seriam de natureza de fornecimento do Estado, então a gente viveu um ano muito difícil com os repasses do Estado em relação a isso. Isso traz um aumento aqui para nós também, para o município, mas a assistência farmacêutica hoje, a gente pode garantir que a gente tem uma assistência farmacêutica de qualidade. Isso traz alguns problemas para os municípios. A gente recebe constantemente gente querendo mudar cartão SUS porque não consegue pegar o medicamento no município, arruma um endereço com o parente para vir para Pouso Alegre. E a gente tem intensificado esse trabalho também, porque cabe ao poder público também fiscalizar, né? Então, a gente tem que trabalhar no sentido de visitar se essas pessoas moram aqui mesmo, de identificar essas mudanças apenas para assistência de saúde. A senhora falou de repasse, eu acho que vai ser oportuna a minha pergunta. O Estado já começou a fazer os repasses, e esses 153 municípios que devem aqui a Pouso Alegre, como é que está a situação desse município para com... Mas tem débito do município também. Mas, assim, o Estado tem uma dívida importante com a saúde, né, cerca de 40 milhões de débito com a saúde em Pouso Alegre, mas, quando a gente fala dos 153 municípios, desses 40 milhões, cerca de 30 milhões, quase 30 milhões, são do hospital, são serviços prestados pelo hospital, onde o município atua apenas como um repassador. Ele recebe e repassa, né? Mas a gente não recebeu nada ainda referente a essas dívidas do passado. Alguns programas começaram a ser pagos, como Rede Cegonha, ProOSP, mas assim, num percentual muito pequeno, frente ao valor que está em aberto sem recebimento. Entendi. E, para a atenção básica, temos programas importantes do município sem recebimento também. O cofinanciamento da atenção básica, a gente já não recebe há muito tempo. Essa pergunta é justamente para explicar à população que está aumentando a demanda
e, infelizmente, os recursos não estão sendo repassados de forma correta, na hora certa, que deveria ser. Com certeza. Na assistência farmacêutica, isso é um problema também. Com certeza. Obrigado. E voltando só um pouquinho aqui, confirmando o número, doutor Edson, são R$ 900 mesmo. Esse é um dado que a gente tem. R$ 980, mais precisamente, 980,75. Isso consta do CIOPS, está no portal do Ministério da Saúde. Tá? Muito bem. Só complementar, vereador Rafael Bolaf, a gente agradece muito a sua preocupação, porque ela é muito pertinente. Ontem a gente teve uma reunião com o secretário de Finanças e daquilo que era esperado de CMS do último mês, o repasse estadual foi de apenas 38%. Então, embora a informação divulgada seja de que o Estado normalizou os repasses, isso não tem sido efetivado na prática. Quanto ao acordo que foi feito com o governo estadual, ele começa a ser pago dentro parece que a partir de janeiro do ano que vem. Então, mas não envolve saúde. Não envolve aquilo que é da saúde. Né? Então, é só lembrar que o Hospital das Clínicas passa por um momento muito, muito dramático em razão da falta de repasses e em razão também da perda das SEBAS, né, que é uma certificação de filantropia, o que pode fazer com que o hospital passe por uma situação muito dramática. Isso aconteceu no período de intervenção, a perda dessa certificação de filantropia. Pode concluir. Permite só a parte, vereador. Justamente, eu estou ciente da forma que foi efetivado o pagamento. O governo vai iniciar só a partir de 2020 em 30 parcelas, né, e aí não envolve a questão ainda da área da saúde. Daí a preocupação, daí foi a pergunta nesse sentido. Estando ciente justamente da forma que o governo está conduzindo e tratando a questão dos municípios, principalmente a questão da saúde. E a gente tem que lembrar... E os demais municípios também que compõem aqui toda... E a gente tem que lembrar um outro fato que é bastante preocupante, que é, uma vez que os repasses atingem também o IPSENG, uma boa parte daquele público que era usuário do IPSENG passa a ser usuário do SUS. Então, nós estamos vivendo algumas situações bastante preocupantes no que diz respeito a tratamentos de hemodiálise, tratamentos de câncer, que estão deixando de ser feitos pelo IPSENG, acompanhamentos de gestante estão deixando de ser feitos pelo IPSENG e estão caindo aqui no colo da Silvia para ela cuidar. E hoje, infelizmente, nós tivemos de manhã com o Dr. Paulo, e ele, chegando de BH recente, ele nos comunicou aqui que a intenção, inclusive, parece que é de extinguir o IPSENG. Olha só o absurdo. Olha que isso comentado pelo Dr. Paulo. Muito bem. Silvia, antes de encerrar... Nesse ponto ainda, Bruno, com a falta de repasse do recurso do governo do Estado para os municípios, as prefeituras têm cada vez mais se apertado. Então, a gente vê aí prefeitos pedindo fechamento de equipe de estratégia de saúde da família, fechamento de unidade de pronto atendimento. E isso tem sobrecarregado de tal maneira o hospital que a gente chegou, a semana passada, a ter 55 pacientes internados no pronto-socorro. Então, cada vez mais fica Pouso Alegre tendo que assumir um encargo regional por conta das dificuldades que os municípios da nossa região têm passado. Nós também. Silvia, antes de concluir, alguém da plateia tem alguma pergunta? Sim? Não? Não? Antes de concluir, Silvia, eu queria parabenizar pela condução da 12ª audiência em saúde, que aconteceu no último final de semana, a forma como foi conduzida e as propostas, o tema democracia e saúde foi muito bem trabalhado. Agradecer a toda a equipe da Secretaria de Saúde que está aqui, a todos os assessores. Agradecimento também a toda a equipe de filmagem aqui e transmissão da Rádio Legislativa e TV Câmara. Então, dou por encerrada a... Me permite, vereador? Pois não? Antes de você concluir, claro, eu gostaria de ratificar o que eu já na tribuna falei agora na terça-feira última. Os parabéns a toda a Secretaria da Saúde, que
Hoje, tendo a honra de receber a secretária Silvia, Leandro e todos que compõem a secretaria. Os elogios não tiveram lá, mas nós sabemos aqui da luta de todas as secretarias, e hoje, notadamente, de vocês que se fazem presente aqui, do empenho, sei que é feito com Deus, com amor, com dedicação, muita luta, as demandas aumentam, a população tem que ter um pouco de paciência, sabe das circunstâncias, dificuldades que também são da questão financeira, enfim. Mas a luta eu sei que é grande, a dedicação é grande. Então, fica aqui o registro para toda a população para reparar as injustiças que, às vezes, são cometidas aí. Então, fica aqui ratificar aqui os parabéns aqui a todos da Secretaria de Saúde, do Hospital Regional, o pessoal da Univais, enfim, a todos. Obrigado. Eu agradeço vocês, agradeço as palavras, agradeço a essa equipe que tem se desdobrado diuturnamente para a gente fazer o melhor com aquilo que temos, né? Nós temos muitos desafios pela frente, mas não nos falta vontade, não nos falta força para lutar mesmo por esse grande desafio que é a saúde do nosso município, da nossa região. Então, dou por encerrada a apresentação do relatório quadrimestral de saúde do segundo e terceiro quadrimestre. Agradecendo a todos e desejando a todos uma boa tarde. Até mais.